Fala, meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Rafael Medeiros, criador de conteúdo do Sol, Fogo e Lua. Inclusive, esse vídeo era para ser sobre. Era para ser uma breve explanação do conceito de Sol, Fogo e Lua no Tantra Shivaita, né? Mas ia ficar muito extenso e também eu tenho que terminar de reler essa Bíblia aqui. Ih, sumiu. É o livro A Doutrina da Vibração, do Mark Didkovsky. Eu tô na metade dele. Já tô relendo lá, acho que 15ª vez, alguma coisa assim. Mas vai sair esse vídeo, vai rolar. Como eu tô tentando manter um fluxo de conteúdo mais prolífico aqui, mais caudaloso, mais condensado e mais com mais substância, talvez, eu e eu sou um roteador de conceitos, né, gente? A primeira vez que me chamaram de poeta conceitual, que eu não me. Ah, tem uma coisa também. Eu não me auto-intitulei nada nessa vida. Isso é bem legal. Porque é uma parada tradicional, né? A comunidade que reconhece quem adquiriu determinada maestria, né? Então, assim, um dia disseram: Rafa, posso citar você no meu trabalho de pós-graduação? Eu disse: pode. Posso colocar você como poeta conceitual? Eu disse: pode. Aí eu vou descobrindo quem eu sou com o outro. É um exercício muito legal de alteridade. Principalmente porque, devido ao autismo, eu tenho uma autopercepção muito cagada. Muito cagada mesmo. E eu me guio assim. Claro que isso é perigoso também, principalmente porque eu já me guiei por muita coisa negativa também que projetavam em mim. Porque infelizmente vivemos essa sociedade assentada na hipocrisia, onde pessoas adoram sinalizar virtudes, mas odeiam manifestar as virtudes, né? Então elas frequentemente estão condenando o coleguinha por ser cartomante, né? Inclusive chamado de vagabundo. Depois eu conto essa história. Eu conto essa história. Elas adoram, né, condenar o coleguinha por não trabalhar com o que elas acham que deveria, né? E de vez em quando aí apoiar uma chacina, defender a tortura, né? Elas amam sinalizar virtudes, né? E não manifestar nenhuma virtude, né? Bom, minha gente, então é isso que eu sou, um roteador de conceitos, um poeta conceitual. Porque poeta não é só quem faz versos, e eu faço muito, tá? Mas poesia vem de poieses, do grego. Poieses, fazer, aquilo que se faz. Então, o poeta é aquele que se dedica muito a algum craft, a algum fazer, a algum ofício. E eu me dedico a um determinado ofício que nem sempre foi muito claro para mim, que é meio nebuloso, mas ele existe, né? É o ofício de trazer visões, insights, é o ofício de encantar linguagem e de recriar a linguagem. Porque o grande fazer do poeta, como nos ensina Otávio Paz no Arco e a Lira, é reinventar a linguagem. E o mais terrível é que nós vivemos uma sociedade focada na indústria e no fazer, na reprodução de objetos e no fetiche do lucro. E ela não é muito grata com seus reinventores de linguagem. Então a gente está aí, né, debulhando a linguagem, reinventando, refrescando a linguagem, mas a gente não, 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 não é reconhecido como éramos reconhecidos no tempo de Homero,
no tempo dos Vates, né, dos druidas, não somos reconhecidos como no tempo em que o xamã era o herói. Ninguém era mais foda que o xamã, aquele que adentra e desbrava o invisível, justamente para renovar o campo semântico, conceitual e vocabular da comunidade. Mas aqui e ali houveram uns reconhecimentos sim, né? Afinal de contas, vocês estão aí me seguindo já há anos. E aqui e ali as pessoas me trouxeram essas nomenclaturas, né? Como poeta conceitual e outras coisas mais. Bom, esse vídeo vai ser um vídeo rapidinho de uma série que eu pretendo inaugurar aqui no canal com, com dicas assim de por que tal livro é tão bom. É só isso. Não vou destrinchar nada, não vou fazer grandes teorias sobre nada, eu vou apenas jogar aí para vocês algumas características de alguns livros. E eu resolvi começar por esse aqui que eu estou inclusive relendo agora, História do Tarô. Vocês podem ver que tem um plano de aula aqui sobre os enamorados. E aí eu fiz um plano de aula dividido em duas partes sobre a visão clássica dos enamorados e a visão dos ocultistas, pois eu acho as duas muito interessantes. E aí eu aconselho minhas alunas e meus alunos a mesclarem as duas interpretações que são muito, muito interessantes. Uma complementa a outra. E os ocultistas também, eles são muito úteis, às vezes, quando a gente quer ressignificar alguns arcanos, principalmente quando a gente quer esvaziar eles de alguns conceitos problemáticos. Então, por exemplo, nos enamorados, a gente tem um, um homem entre duas mulheres, uma mais velha, uma mais jovem, e elas supostamente estão disputando ele. Então, o nome da carta é O Enamorado, na verdade. Ele é o enamorado, a personagem central, né? E supostamente ele estaria ali em dúvida sobre com qual mulher seguir, ou ele estaria até sendo disputado por duas mulheres, o que é mais problemático ainda, né? E aí, assim, tem que ressignificar. E aí os ocultistas, eles começam esse movimento de ressignificação, que é interessante em partes, mas também tem muita merda também. Principalmente porque o movimento ocultista do século XIX na Europa, ele, ele descende direto do protestantismo. É uma coisa que pouca gente sabe. Ele é bastante puritano e ele é bastante misógino, né? Ele é bastante misógino. E muita coisa do que a gente vê hoje no amadurecimento tardio do protestantismo, como a teologia da prosperidade, também, curiosamente, se desenvolveu no ocultismo tardio, que é o movimento New Age. Então, se por um lado a gente tem a teologia da prosperidade no pentecostalismo, a gente tem a lei da atração a gente tem a lei da atração no New Age, né? Que é essa ideia que descende do Kybalion. O Kybalion, que é esse livro que está sendo divulgado aí como hermetismo e que não é hermetismo, olha só. Dá um vídeo massa também. Se quiser, comenta aí. Eu faço. Com muito gosto. Mostro para você que o Kybalion não é hermetismo, coisa nenhuma. Que não existem leis herméticas. E de quebra indico para vocês bons materiais para começar a estudar hermetismo de verdade.
Então, bom, parece que eu tô divagando, como sempre, né? Mas eu não tô, não. Quando eu digo para vocês que o significado clássico dos enamorados traz alguns probleminhas, eu faço um link direto com esse livro que vai mostrar para vocês os significados raiz de alguns arcanos, ou seja, significado histórico de alguns arcanos, mas não vai ignorar o ocultismo. E isso é muito massa. Por quê? Geralmente, quando vocês. Ó, material de estudo de naipes. Eu desenhei. Quando vocês pesquisarem livros de história do tarô, tem grandes historiadores do tarô. Michael Dummett, não, Nadoni é a que eu vou exaltar aqui. A Raquel soprou aqui, Isabelle Nadoni. É autora do livro. Michael Dummett. Porra, como é o nome do cara, meu Deus do céu? O cara é um francês que tem um livro chamado. Tem uma série de artigos chamada Tarot de Marselha, Fatos e Falácias. Uma hora eu lembro. Mas tem muito historiador foda. Né? O bom é que eu lembrei do mais foda, que é o Michael Dummett. Em algum momento eu vou lembrar. Vocês vão ver que esses caras odeiam qualquer coisa qualquer coisa que aproxime o tarô de mística, de oráculo, qualquer coisa. Eles odeiam. É um ódio puritano, né? A Camélia Elias, que é outra pessoa que eu indico muito que vocês pesquisem, leiam os livros dela, façam os cursos dela na medida do possível, ela acusa esses caras de puritanos mesmo. E eles são mesmo. E eles são incontornáveis, né? Se a gente quer entender a história dos jogos de cartas, do tarô, a gente tem que ler os caras, né? Mas saibam disso, eles são insuportáveis. Eles são puritanos, eles têm uma ideia moral contra o uso do tarô para fins divinatórios. Entende? Mas a Isabelle Nadoni não tem. A Isabelle Nadoni, para mim, é de fato uma historiadora. Porque para mim, o Michael Dummett. Não é que para mim, Michael Dummett não é historiador. Ele não é historiador. Ele é filósofo. Né? Ele é filósofo. Saibam disso. E aí vocês. Thierry de Pauli, o cara do Tarot de Marselha, Fatos e Falácias. É uma série de artigos muito boa, mas repito, cheio de imprecações morais contra o uso oracular do tarot, beleza? Mas é uma série de artigos foda, é bem foda. Inclusive tem lá por que a gente chama o tarô de Marselha de tarô de Marselha. E se vocês lerem, vocês vão ficar chocados, porque circula no nosso meio já um folclore em torno do porquê a gente chama tarô de Marselha de tarô de Marselha. E circulam vários, né? Um desses folclores, e eu não falo folclore pejorativo, tá, gente? Mas dessas histórias, né, que circula no folclore do tarô, é de que o nome do baralho se deve ao fato de que Marselha foi a cidade que mais vendeu tarô na história. E não é verdade. Porque Marselha não foi a cidade que mais vendeu tarô na história. Embora tenha se fabricado muito tarô lá. Mas não é por isso. Tem um motivo. E eu não vou contar. Vocês vão ler o artigo. Tá. Então, a gente tem esse livro escrito por uma historiadora que sabe historiar, que sabe escrever história, que tem metodologia e que sabe, sobretudo, fazer ciência de fato. E aqui vai o primeiro motivo pelo qual você deveria ler esse livro. Ele é muito gostosinho de ler. E isso não é comum. Desculpa, colegas cientistas. Livro científico é chato. É chato, é chato, é chato.
E tá tudo bem, tem que ser chato. Tá tudo bem, mas é chato. A linguagem analítica é chata. E eu digo isso com propriedade, porque eu leio muito artigo mesmo. Eu tive, gente, que fazer esse mês um plano de leitura de ficção e poesia, porque eu tinha parado e eu tava ficando sem inspiração para escrever para vocês lá na página. Eu tava ficando desencantado, porque eu só estava lendo livro acadêmico. E livro acadêmico é desencantado pra caramba. Mas o livro da Isabelle é uma delícia, é muito bem escrito, é gostoso de ler, tem ritmo, tem generosidade com o leitor. Ela quer que você tenha uma boa experiência lendo isso aqui. E por outro lado, é extremamente rigoroso. Ela chega a colocar os links de facsímiles de biblioteca da Alemanha, da França, para enquanto você está lendo, você pega lá seu celular, seu tablet e bota o link do, do livro e você vê os facsímiles, velho, enquanto você está lendo o livro. É maravilhoso, né? É maravilhoso demais. Então, segunda característica, né, desse livro que eu acho que faz com que ele mereça ser lido, ele não exclui a, a, o uso oracular da história do tarô e da história do jogo. Na verdade, essa é a tese central, porque Nadolny é historiadora e, como tal, ela tem tese, tá? Ela não sai te dando dados, dados e dados e dados e dados e dados e dados. Não. Ela quer defender uma tese. E a tese é essa aqui, ó. A história do tarô se inscreve na história das cartas do baralho e do jogo. E depois ela ainda acrescenta mais algo a essa tese, que é a história do ocultismo, que também não dá para ignorar e fingir que o ocultismo não faz parte da história do tarô e fazer um movimento aí puritano, né? Como muitos estão fazendo, tá? Principalmente muita gente que criou um fetiche em torno do tarô de Marsella, né? E que fica aí vendendo curso caro de história do tarô com muita historicidade, né? Cuidado, né? Cuidado, inclusive, porque tem gente vendendo esses cursos que nem é historiador. Então, galera, cuidado com gente que está vendendo aula de história e nunca pisou numa universidade de história. Isso é inadmissível, né? Não tem condição disso acontecer, isso é um absurdo. É um absurdo isso, né? Porque a pessoa não tem metodologia, a pessoa não sabe. Porra, a pessoa não fez historiografia 2. Eu manjo mais de historiografia do que muita gente aí que tá pagando historiador, porque a minha companheira é historiadora, doutora em história, e eu li muito a apostila dela, tá? E foi ali que eu me apaixonei por Walter Benjamin, por exemplo, e as ideias dele sobre o tempo, sobre o narrador e tudo isso aí. Então, minha gente, a Nadolny, ela trama o, o, a história do jogo, a própria história do oráculo e a história do ocultismo. E por que eu acho isso tão importante? Eu acho isso importante particularmente, quer dizer, por vários motivos, né? Mas o motivo que eu queria destacar aqui é o seguinte: existe uma ideia de que o fazer cartomântico está muito dissociado do buraco, do truco, do gin rummy, do pif-paf, do poker, do bridge e tudo isso aí, né? Mas esse livro coloca a gente numa linha histórica, né, que nos conecta com os jogos. Isso faz com que a gente entenda que
O que a gente chama hoje de cartomancia nada mais é do que mais um jogo possível de ser jogado com um baralho de tarô. E isso tem que parar de soar é, de- pejorativo. Isso tem que parar de soar como uma, uma degradação ou uma, uma, uma ofensa, né? E quando eu digo ofensa, é sério, é porque já chegaram alunas. E eu falo alunas porque, assim, raramente chega um homem na minha mesa para aprender tarô ou para ler tarô. Então, eu falo no feminino mesmo, tá? Já teve aluna minha, assim, de desistir do curso. E quando eu perguntei, mas você podia me dizer porque você está desistindo? Porque, assim, eu gostaria de melhorar, seja lá o que for. E aí ela disse, não, é porque o jeito que você trabalha com as cartas é muito desrespeitoso. Aquilo doeu. Doeu muito. Doeu muito porque, para quem está acompanhando aí a minha trajetória, eu estou fazendo uma série de posts lá na página Sol, Fogo e Lua sobre a minha trajetória com o tarô. E eu estou fazendo isso no estilo crônica, memória com toques literários, né? Para ficar gostosinho de ler, porque ninguém merece ficar lendo sumário da minha vida, porque minha vida não é interessante. Mas a minha vida tem esse tempero aí, que é os meus encontros com o tarô e com o mundo simbólico como um todo, né? E aí eu falei assim, mas o que é que eu faço de tão desrespeitoso, né? Porque, pô, a minha trajetória com o tarô, ela é visceral. E ela é uma trajetória de mais do que respeito, de devoção, né? Não só ao tarô, mas aos jogos de cartas e aos baralhos. E aqueles que fizeram os baralhos. E eu acendo incenso e queimo vela todos os dias em honra e memória de quem trouxe os baralhos até que ele chegasse a mim. Porque existe uma cadeia de transmissão aí, pessoal. E se tem uma coisa que o pensamento pós-moderno está fazendo com a gente, é colocar a gente em suspenso num tipo de cosmologia supra-histórica. Acho que a Raquel vai gostar de eu falar isso. A gente tá sem historicidade, né, galera? As coisas não vieram de lugar nenhum e tanto faz e foda-se. As coisas não têm história, nada se desenvolveu e brotou aí na nossa frente e é isso aí. É esse imediatismo bizarro que faz com que as coisas não tenham história e isso é perigoso principalmente porque se as coisas não têm história, ninguém fez. Se ninguém fez, não tem trabalho agregado às coisas. Então foda-se se quem fez essa xícara estava trabalhando em trabalho análogo à escravidão 8x0. Foda-se. Vocês entenderam o perigo da coisa? Então eu não esqueço em nenhum momento que alguém fez os meus baralhos. Que alguém fez todos os baralhos desde o primeiro até que o meu chegasse até mim. E alguém laborou e trabalhou muito para desenvolver os métodos, para desenvolver as técnicas, para desenvolver as abordagens. E é por isso que eu não fico pagando de desconstrucionista por aí. E mesmo quando eu estou colocando uma coisa que eu sei que é meio vanguarda, essa vanguarda não é um desrespeito com a história, mas é um ato de honra, porque a gente honra a história indo para frente. A gente não honra a história com nostalgia vazia, com fetichismo. Dizer, ai, olha esse tarô, que puro, que maravilhoso, que histórico, pintado à mão. Olha isso. Olha que, como transborda a historicidade. Isso é um fetichismo vazio, né? Eu tento levar a tradição para frente, sem trair a tradição, como diria Ezra Pound. Ezra Pound dizia que a palavra tradutor
que literalmente quer dizer trazedor, né? O tradutor, que é aquele que traz algo ao leitor, que transpõe algo da língua para a língua da língua de partida para a língua de chegada, não é isso? Essa pessoa, o Ezra Pound dizia que ela tem que tomar cuidado com a proximidade entre a palavra tradutor e traidor, que é para ele ter. O importante não é ele ficar preso a traduções literais, né? Esse papo idiota de que saudade não tem tradução. Isso é idiotice, isso é pseudagem científica linguística. Né? Isso é uma falácia desmontada em 10 minutos por qualquer linguista. Eu poderia fazer isso agora, mas o vídeo já está chegando no final. As coisas são traduzíveis sim, agora a gente tem que traduzir as palavras sem traí-las. Né? Ou seja, toda tradução é uma expansão de sentido. Isso já está colocado, isso já está posto. Então o trabalho do tradutor deve ser o de não embotar o sentido da língua de partida, mas expandi-lo. Então sim, o tradutor é um recriador, sim, não tem como traduzir. Nenhuma tradução é literal. A não ser que sejam alguns cognatos, né? Tipo liberty, liberdade, beleza, e olhe lá. E olhe lá. Bom, então, por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra tradução, ela também é muito próxima de tradição. E elas têm um campo semântico parecidos. Porque tradição quer dizer aquilo que é trazido. Então, todo aquele. Você honra a tradição levando algo adiante. E não estagnando aquele campo do saber numa mera nostalgia e num fetichismo vazio de culto ao antigo, ao mais puro, ao mais histórico. Entenderam? E essa é a pegada da Isabelle Nadolny. Ela não fetichiza o passado. Ela faz história. E ela honra muito a tradição dos tarôs. E é por isso que eu acho que ela merece ser lida. Um abraço, fiquem bem. Obrigado por estarem aqui. E não esqueçam, considerem apoiar o meu trabalho no Apoia-se, no apoia.cse/Sol, Fogo e Lua, tudo junto. Acompanhem meu trabalho no Instagram também, tem bastante coisa lá. E não esqueçam que eu trabalho com tarô, eu faço leitura de tarô e também sou condutor de meditação formado pelo professor João Carlos Barbosa Gonçalves, um dos maiores sanscritistas e professores de yoga e conhecedores da história e da filosofia do yoga no Brasil. O professor João Carlos leciona no Ashram Urbano, foi lá que eu me formei e é a ele que eu devo tudo que eu sei sobre meditação no contexto do yoga não dualista, do shivaísmo da Caxemira. Fiquem de olho aí nos meus trabalhos, porque eu estou sempre roteando essas coisas como poeta conceitual e xamã contemporâneo que eu sou. Um abraço e até a próxima.